Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista. Amigos, vamos falar aqui sobre o informativo 1222 do STF, né? Sobre direito processual penal. E o caso, pessoal, que eu quero estar comentando aqui com vocês refere-se ao julgamento daquele caso que foi famoso, né? Mariana Ferrer. Deixa eu ver aqui o número do RI. No agravo em recurso extraordinário, 1.541.125 de Santa Catarina, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Que o STF ali, vou fazer um breve resumo, né? E depois eu vou explicar o conteúdo da decisão. Que o STF ele anulou a audiência e tudo que foi derivado daquela audiência. Ou seja, a sentença e os acórdãos. Falou que era tudo nulo, tudo inválido. Por quê? Vamos chegar lá. Vamos contextualizar o caso aqui, né? Mariana Ferrer, segundo consta, ela era promotora de vendas e supostamente ela teria sofrido um abuso, uma pessoa que teria levado para um camarim, enfim, e chegou o dia da audiência. Lá, ela disse assim, ó: eu gostaria de respeito, doutor, excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo. Nem os acusados, nem os assassinos são tratados da mesma forma que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, gente, eu sou uma pessoa ilibada. Eu nunca cometi crime contra ninguém. E aí, com base nisso, com base nas reportagens da The Intercept, né? Mostrando ali que o advogado falou palavras que jamais teria uma filha, ginecológica, palavras ali nível de Mariana, palavras ali que o STF considerou que humilhavam a dignidade da vítima. Essa questão, o acusado ele foi absolvido, né? O acusado ele foi absolvido. E como ele foi absolvido, ela entrou com os recursos, o tribunal também manteve a absolvição e chegou no STJ. A sexta turma do STJ no recurso especial, desproveu o recurso especial porque a questão da nulidade só veio a ser alegada no recurso especial. Ou seja, na apelação não foi alegado qualquer nulidade da audiência. E aí o STJ falou que a questão tinha precluído e não poderia analisar ali, né, essa questão. Porém, essa questão chegou no STF através de um recurso extraordinário e o STF ele concordou com o pedido da vítima para a anulação da audiência, da pedido da Mariana Ferrer? Sim. O STF, por unanimidade, né, ele reconheceu que a prova produzida naquele ato ela foi ilícita, porque colhida com violação aos direitos fundamentais de Mariana, ou seja, da vítima. E como consequência, anulou tudo o que decorreu daquela audiência. Todos os atos que derivaram daquela audiência foi anulado pelo STF. É bom pontuar, gente, aqui que esse agravo em recurso extraordinário ele foi julgado sob a sistemática da repercussão geral, o tema 1451, e teve uma tese fixada para orientar todos os processos por esse tipo de crime, né? Crimes sexuais em todo o país. Portanto, é uma tese vinculante do Supremo que deve ser aplicada por todos os juízes, né? E no caso ali, a gente tem que fazer umas ponderações aqui, né? Tem um artigo no Código de Processo Penal, que é o artigo 400-A, que diz assim: na audiência de instrução e julgamento, em especial nos que apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento de disposto neste artigo, vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto da apuração nos autos, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Vamos lá. O STF ele não anulou a audiência com base nesse artigo, porque o crime supostamente ele teria sido cometido em 2020. E essa lei, ela só veio a ser... esse projeto de lei, ele só veio a ser, né, validado, entrou em vigência só em 2021. Então não foi com base nesse artigo.
foi com base na Constituição Federal mesmo. Na imagem, na honra, na dignidade, ou seja, esses princípios constitucionais que devem ser efetivados através das leis federais, né? Então, com base na Constituição, né, o STF ele foi e anulou lá a audiência e tudo que foi derivado dela, mas não foi com base nesse artigo. Esse artigo ele tem, mas foi posterior ao crime. E a questão da nulidade, que o STJ falou que a nulidade realmente ela não havia sido alegada e, portanto, teria sido precluído, o STF falou que essa é uma nulidade absoluta que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição e o juiz ele pode ainda aplicá-la de ofício. Viu? E além disso, o STF pontuou, olha, o réu ele não pode alegar essa nulidade, se valer da própria torpeza. Por exemplo, o réu vai lá, o advogado do réu humilha a vítima. E aí ele sai condenado, mesmo assim. Ele pode alegar, olha, houve lá uma violação ao artigo 400-A do CPP e a demais artigos da Constituição Federal, portanto essa audiência é nula. Não, mas foi o teu próprio advogado que gerou essa nulidade, portanto você não pode se valer da própria torpeza, foi o STF falou. Então essa nulidade, ela não pode ser alegada pelo réu nos casos em que ele próprio gerou, ou no caso seu advogado, né? Se valer da própria torpeza. E além disso, o STF pontuou o seguinte, no caso, tudo está ilícito derivadamente, porque também não há elementos autônomos para manter a absolvição do réu, já que, no caso ali, a sentença, tanto a sentença quanto o acórdão, eles valoraram o depoimento de Mariana para absolvê-lo. Falou que o depoimento dela tinha inconsistências, era contraditório, e aí falou, olha, como a absolvição teve lastro no depoimento, e o depoimento dela, né, tá maculado em razão dessa violação, então ela ficou nervosa, então por isso ela pode ter apresentado uma certa contradição, e isso gera, no segundo entendimento do Supremo, a ilicitude derivada. Tá? Então, pessoal, esse aí foi o julgamento, né? Foi no plenário, viu, pessoal? No plenário do STF, tá? Não foi nem turma, foi no plenário. Então, é uma decisão muito importante aí do nosso Supremo. E tem umas questões aqui que o Dizer de Direito traz que eu gostaria de pontuar. Para quem não sabe, o que é revitimização ou vitimização secundária no processo penal, gente? É quando a vítima ela sofre uma nova violência. Ela teve a violência primária, que é a violência do crime, e a violência secundária, essa é a violência provocada, né, pelos atores processuais ali, juiz, Ministério Público, advogado, né? Ou seja, manifestam-se humilhações, ironias e insinuações. Essa é a vitimização secundária. Outra questão, por que o depoimento da vítima tem peso probatório destacado nos crimes sexuais? Porque esses crimes, eles costumam ser praticados na clandestinidade, longe de testemunhas, e aí, né, justamente por ser a prova central, claro que não pode se condenar uma pessoa com base unicamente no depoimento da vítima, há de haver elementos de corroboração, mas o depoimento da vítima, segundo a jurisprudência, é um dos depoimentos é uma das provas mais importantes, né? Então, por isso que tem esse destaque, essa importância, esse relevo, beleza, gente? Então, esse foi o julgado que eu queria estar comentando, beleza? Curtam, comentem, se inscrevam aqui no canal do meu YouTube. Também aí que eu vou estar postando no TikTok, né? Por isso que eu tô olhando aí pro outro lado, Instagram, enfim. E tamo junto, pessoal. É isso aí, boa tarde a todos.